Olá, boa noite. Aqui Pastor Hélio Piovesan Filho falando. Hoje é dia 9/8/2026, agora são 18 horas e 40 minutos, um belíssimo domingo. Estamos aqui no culto da família na Igreja de Interlagos. Se você porventura chegou até nós através do YouTube, você pode nos encontrar lá na rede, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto, que ocorre todo domingo. Nosso culto da família ocorre todo domingo às 18 horas. Você pode participar conosco. Lá no site você vai ter um botãozinho aqui em cima, ao vivo. E aí, chegar o horário do culto, você clica lá e você entra nessa tela aqui. Só pedimos para que você entre com o microfone e a câmera desligados. Temos também o Instagram, temos o Facebook e esse canal no YouTube, que é o Igreja de Interlagos, tudo junto. Lá você vai encontrar todas as nossas pregações, todos os nossos cultos estão gravados lá. São centenas ou milhares de estudos bíblicos que você pode aproveitar. Fique à vontade para nos acompanhar. Tá bom? Queria que você comentasse, curtisse, compartilhasse, que você comentasse de onde você está nos vendo, deixasse uma mensagem, fosse uma mensagem bem curta, só para que o algoritmo do YouTube nos dê relevância, tá bom? Te agradeço, peço isso para a igreja também, viu, irmãos? Vocês aí que estão nos assistindo agora, façam isso, tá? Vai lá, assiste e dá um ok, e dá uma mensagem, fala: oi, pastor Hélio, pronto, já é o suficiente, tá bom? Quero fazer uma breve oração para que a gente possa dar continuidade com a mensagem agora. Fecha seus olhos, mesmo que você estiver na internet, no YouTube, não tem problema. Jesus querido, obrigado, Pai. Obrigado por esta noite, obrigado por esse momento, por esse culto. E peço, Deus, que o Senhor venha nos alegrar com a tua presença, trazer a tua mensagem, e ensinar a tua igreja, Senhor, ensinar-nos as tuas vontades, o teu jeito de ser, aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Fala conosco, Senhor, opera o teu bem sobre a tua igreja. Te agradeço pela vida da Eliette, que vai trazer a mensagem. Cuida desta casa, livra do mal, abençoa a sua saúde, abençoa a sua casa, seu filho, sua nora, seus netos, suas netas. E cuida, Senhor, da casa da Eliette. Nós te pedimos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá, Eliette, é com você. Amém, irmãos. Glória a Deus por esse dia, reunido aqui com os irmãos. A gente vai dar continuidade, irmãos, o que a gente começou a semana passada, né? Que foi santificação. Então, hoje é o santificação 2, para a gente terminar. Assim, queria só fazer uma retrospectiva de 5 minutos do que a gente falou a semana passada, só para a gente ter continuidade, né? E para os irmãos poderem relembrar, né? Que a gente começou a falar de santificação, né? Que são 3 etapas. Que a primeira etapa é uma transformação imediata na conversão, a segunda etapa seria um processo lento de regeneração, uma progressão durante a vida cristã, né, até chegar no fim da vida cristã, né, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. E o nosso alvo final é a glorificação, que é quando teremos os nossos corpos transformados, como diz a Bíblia, né? Porque esse corpo nosso, o que se converte é a nossa mente, o nosso espírito, né? Mas a carne não se converte. Então, ela sempre tende a nos separar, né, de Deus. Ela sempre tende a ter preguiça: eu não quero orar, eu não quero ir na igreja, eu não quero ler a Bíblia, estou com preguiça, eu não estou sentindo vontade, né? E a nossa vida cristã não tem que se basear em sentimento, né? O nosso culto é um culto racional, né? Vem do entendimento e não de sensação, porque a sensação muitas vezes puxa para as coisas da carne, né? Então, quando o nosso corpo for glorificado, a gente vai deixar esse corpo que
puxa para o pecado, né? E aí, como a gente falou, né, que a maturidade cristã vem da gente se sujeitar à palavra de Deus, se sujeitar à vontade de Deus, né? Por isso, irmãos, que não deve existir um líder da igreja neófito, né? Porque ele ainda não teve tempo de amadurecer, né? Perante essa transformação, perante essa progressão, né? Então, quando a gente pensa assim no batismo, o batismo nas águas, e mesmo o batismo no Espírito, né? O batismo, ele é como se fosse um passaporte, e não uma chegada, né? Dá para entender, né? É um passaporte, você tem condições de trilhar o caminho, mas você não chegou ainda no fim do caminho, né? Por isso que um dos versículos, irmãos, que eu mais assim tenho apreço é João 1,12, que fala: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a todos quantos receberam, conversão, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a gente tem alguma coisa na mão para a gente se tornar filho de Deus. Então, é um processo se tornar filho de Deus, né? Aos que creem no seu nome, né? Então, é a primeira condição, né? Crer no nome de Jesus. Então, o que a gente vê, irmãos, que o velho homem, ele não morre no batismo. No batismo é um novo nascimento espiritual, né? É um novo nascimento espiritual, mas a carne não morre, você não morre, biologicamente falando. Você se dispõe a seguir a Cristo, né? Então, quando a pessoa sai da água batismal, logicamente ela está renascida espiritualmente, né? Mas a carne não está renascida. A carne, como eu disse, a carne não se converte, né? Então, quando em Gálatas 5,16 fala assim: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esse opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Aqui está dizendo, Paulo está dizendo isso para os Gálatas convertidos. Olha, tem cuidado, porque a carne milita contra o espírito, né? Então, em 2 Timóteo também fala assim, Paulo fala assim: sofre as aflições como bom soldado, né? Soldado não pode ficar se embaraçando nos negócios dessa vida. Isso, se alguém quiser anotar, né, está em 2 Timóteo 2,5, não precisa de abrir, tá, pastor, esses versículos, que eu vou falar assim rapidamente, né? Então, quando a Bíblia nos convida a ser santos, porque eu sou santo, isso aqui, irmãos, é quase que um mandamento, né? Jesus disse, né, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Jesus diz, perdoai uns aos outros. Vocês viram o que foi dito lá? Eu, porém, vos digo. Então, tudo isso são mandamentos de Jesus, né? Quando Jesus falou, você lembra que você falou, o que foi falado lá, olho por olho, dente por dente? Não, perdoa, né? Então, aqui também, quando Jesus fala, sede santo porque eu sou santo, isso aqui está em 1 Pedro 1,16, é também um mandamento de Jesus, porque o mandamento de Jesus foi totalmente diferente do mandamento dado por anjos, né, que chamam de mandamento de Jeová, o mandamento de Moisés, né? Então, eu sei que vocês já sabem, mas só para lembrar, né, que as obras da carne é prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizades, iras, pelejas, invejas, né? Então, tudo isso, irmãos, desvia a pessoa do caminho da santificação, né? Está em Gálatas 5, 19, 20 e 21. Então,
Quando Paulo também escreve em 1 Tessalonicenses 4:1, que ele fala assim, convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Então, irmãos, a vida cristã não é, eu me converti, eu me batizei, agora está tudo certo, não preciso fazer mais nada, Deus me santificou. Não, irmãos, a vida cristã é uma progressão. Então, progressão invalida a palavra estagnação, né? A gente não pode ficar parado, irmãos, na vida cristã, né? E existe, então, uma necessidade de melhoria a cada dia, né? Então, eu só estou fazendo assim, um apanhado geral, né, irmãos? Como eu disse, a conversão, Jesus perdoou os nossos pecados passados, né? Só que a carne ainda fica enviando pensamentos impuros para a nossa cabeça. E isso, irmãos, tem que ser combatido. É uma santificação que é iniciada, que faz parte dessa progressão, né? Então, a gente tem que pensar, a santificação tem os 3 estágios, né? O passado, conversão, o presente, que é essa conversão, esse caminho, e o futuro, que é a glorificação, né? Então, são esses 3 aspectos muito importantes da santificação. E por que eu falei que é primordial para o cristão saber disso? Porque muitas pessoas, às vezes, se convertem e falam, Jesus já perdoou meus pecados, e por que eu ainda quero pecar? Por que eu ainda tenho pensamento impuro? Por que eu ainda quero, minha carne quer que eu veja pornografia? Por que a minha língua ainda quer fazer maledicência? Então, irmãos, a gente tem que vigiar, né? Vigiar. Em Romanos fala, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o fruto para a santificação. Então, o processo, né? Santificação e, por fim, a vida eterna, que é a própria glorificação, né? Então, em Atos, que eu só lembrei para vocês, em Atos 24, 14, 19, 9 e Atos 19, 23, eles chamavam o cristianismo de caminho, porque realmente o cristianismo é um caminho, a conversão é a porta, a vida cristã é o caminho para chegarmos no alvo, né? Que é a glorificação, que é o final dessa vida de estarmos presos a essa carne, que não faz pecar, nos faz pecar, né? E em 2 Coríntios 7:1 fala de aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, irmãos, vocês estão vendo assim, eu estou repisando isso para vocês verem o quanto é importante a gente saber que a santificação também depende de nós, né? Depois a gente vai ver a parte de Deus que nos auxilia nisso, né? Para a gente não ficar com a ideia errada que todo cristão é santo. A gente está no processo. Então, isso a gente falou a semana passada, né? Então, agora a gente vai começar na parte 2. Em João 3, que é uma passagem muito conhecida, né, que é a passagem de Nicodemos, ele tinha uma natureza de Adão, como todos nós temos essa natureza de Adão, né, que foi dada por Jeová. E esse homem natural, nascido por Jeová, ele não pode entrar no reino de Deus, né? Tem um versículo também que vocês conhecem, que fala assim, a fé sem obras é morta. Nós não precisamos das obras para obter para a nossa conversão.
e para obter a salvação dos pecados passados. Mas essas obras têm a ver com retidão na vida cristã, né? Se eu sou salva, eu tenho que mostrar as minhas obras na santificação, na retidão, no bom testemunho, né? Aí, eu queria que o pastor abrisse agora em Gênesis 1, 26. Vou pegar aqui, irmãos. Eu vou só um minutinho, pastor, que eu vou entrar aqui, o senhor me aceita aqui de novo. Espera aí. Tá. João 26 fala assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra. Então, muitos interpretam assim, esse façamos, que está no plural, então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem. Aí surgiu o homem, certo? O homem era a imagem de Deus Pai? O homem era a imagem de Jesus Cristo? O homem era santo? O homem era luz? O homem era incorruptível? Né? Então, irmãos, essa é uma informação que é muito importante para o nosso raciocínio daqui por diante. Em Gênesis 1, 27, fala assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que a gente vê, irmãos? Será que Gênesis 1, 26 e 1, 27 está enganado? Não. Não. Nós somos a imagem daquele que nos criou. E quem nos criou? Eu vou compartilhar aqui a tela com os irmãos, porque o pastor, ele pode até colocar no Strong, né, que é o ARA 1993+, só que não sai para vocês, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, irmãos, só um minutinho aqui. Aqui. Deixa eu ver se vai compartilhar. Eu acho que tem isso. Então, vocês estão vendo aqui, irmãos, eu acho que quem estiver vendo, principalmente o computador, que no celular fica muito pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Olha, aqui em Gênesis 1, 26, fala assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vocês estão vendo, né, as letras pretas. E aqui em cima de Deus está o H430. E se eu clicar nesse H430, aparece essa telinha. E esse Deus, na verdade, é Elohim, ou Elohim, tá? Depende da pronúncia. Então, o que quer dizer? Quer dizer deuses, está vendo? Godes, deuses. Vocês veem aqui, olha, anjos, né? Anjos, juízes, pessoas com entidades com grandeza, né? Então, aqui, irmãos, a gente vê que esse Deus que criou o homem, na verdade, são anjos, anjos de Jeová, né? Que não tem a ver com Deus Pai. Porque se nós fôssemos criados pela imagem e semelhança de Deus, nós seríamos pessoas perfeitas, irmãos, porque Deus é perfeito, né? Então, a partir daí, irmãos, Gênesis 1, 26, a gente vê que
a gente tem que ter um novo nascimento, nascer da água, nascer do Espírito, e isso só ocorre mediante Cristo, através de Cristo, né? Porque o nosso primeiro nascimento, irmãos, é um nascimento carnal. Não, é um nascimento dos Elohims, que são totalmente diferentes da pureza e da perfeição de Deus, né? Então, quando em João 3,5, se o pastor quiser abrir, a gente está falando do Nicodemo, certo? Em João 3,5, fala assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se o homem tivesse sido feito à imagem e semelhança do Pai, ele não precisaria nascer de novo da água e do Espírito, irmãos. Então, o que isso quer dizer? Que quem fez o homem com essa natureza pecaminosa não foi o Pai, não foi Jesus, foram os Elohims, né? Então, a conversão de Deus, porque na Bíblia está escrito, olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque a nossa carne, ela foi dada pelos Elohims, por anjos, né? A nossa carne, irmãos, é uma coisa material. E Deus Pai tem a ver com coisas espirituais. Por quê? Porque a carne não se converte, mas a carne ela pode ser domada, ela pode ser amansada, ela pode ser domesticada, ela pode ser dominada, irmãos. Porque quando a gente vê Efésios 2,5, fala assim: estando nós mortos em ofensas nos vivificou juntamente com Cristo. Então, a gente precisa ser vivificado, certo? E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o homem que nasceu à semelhança de Adão não consegue se assentar com Cristo. Somente se assentará com Cristo lá no céu, lá na glória, junto com o Pai, com Jesus Cristo, quem nascer de novo, quem for passar pela santificação, né? Então, a santificação da conversão e a santificação do processo cristão. A pessoa pode falar assim: mas e se a pessoa se converteu 1 minuto antes da morte? Irmãos, é Deus que vai julgar. E os esquimós? É Deus que vai julgar. E as pessoas que não têm entendimento? É Deus que vai julgar, irmãos. Eu não consigo ver qual vai ser a régua que Deus vai julgar. É Deus que vai julgar isso aqui. Isso aí eu não tenho que me preocupar, irmãos. Eu tenho que me preocupar em eu me converter, me santificar e seguir a palavra de Deus, né? Então, em Romanos 8,5, irmãos, quando Paulo escrevia essa carta aos Romanos, ele escrevia para os cristãos, né? Então, Romanos 8,5 fala assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que a gente vê daí, irmãos? Que a gente tem que sair da carne, né? Só que a gente não pode se esbofetear, que não vai resolver nada, não pode se chicotear, porque não vai resolver nada, mas a gente tem que sair da inclinação da carne, das vontades pecaminosas, né? E isso vem lá em João 1,12 que a gente leu: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, Deus nos deu um poder para a gente se tornar,
né? Ele não está escrito assim, todos os quantos receberam são filhos de Deus. Não está escrito isso, irmãos. Todos que se converteram se tornaram filhos de Deus. Não tá, infelizmente não está escrito isso. Está escrito assim, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, vocês veem que tem um processinho aí, né? Então, a reconciliação com o Pai é possível somente pelo novo nascimento, certo? A gente sabe, pela conversão, né? E a alteração, a transformação da velha natureza, que está na nossa carne, para a nova natureza, é um processo de transformação chamado santificação, certo? Daí a gente já viu também. E nesse caminho envolve negar-se a si mesmo, negar muitas vezes vontades que não são compatíveis com o caminho de Deus, não dar abrigo a maus pensamentos, fugir da promiscuidade, fugir da prostituição, fugir da pornografia. Irmãos, às vezes a gente está rolando feed no Instagram, né? Você está assim tão cansado, pensa, eu vou ver uma receita. Aí passou a receita, aí vem uma outra coisa, uma outra coisa. Quando você vê, se você olhar um filme pornográfico, eles vão começar a oferecer vários filmes pornográficos, né? E às vezes não é nada explícito, é só coisas maliciosas, entende? E essas coisas, irmãos, não agradam a Deus, não agrada. E a Bíblia fala, ó, fugir da prostituição, não é enfrentar, é fugir, né? Então, essa transformação, a Bíblia até faz um paralelo com a gestação. Sabe por quê, irmãos? A gestação é um processo que vai culminar com o alvo. Qual que é o alvo? É o parto, vem o bebezinho lindo, certo? O filhinho lindo. Só que durante a gestação tem uma transformação, certo? A mulher não é mais aquela mulher. Ela fica, às vezes, mais pesada, ela fica mais inchada, ela tem cólica, ela muda, às vezes, a cor da pele, né? Fica com a pele mais pigmentada, tem inchaço no pé, né? Então, esse processo existe em Romanos 8:20, eu quero que o pastor abrisse, um paralelismo, né? Um paralelismo, porque a mulher, para ganhar esse bebê, ela sofre, ela tem dor, né? Principalmente na hora do parto, ela tem umas dores fortes, né? Então, não é uma coisa tão tranquila, né? Então, Romanos 8:20 fala assim, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, irmãos. Isso que a gente tem que se libertar, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, irmãos, dores de parto. 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, nós que nos convertemos, que amamos a Jesus, que somos batizados no Espírito Santo, que somos batizados na água, que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, nós que temos a primícia do Espírito, com E maiúsculo, que é Espírito Santo, também gememos em nós mesmos. Irmãos, nós gememos em nós mesmos. Isso quer dizer que a vida cristã envolve um esforço meu, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós esperamos a redenção. O que é a redenção? É a glorificação, é a fase final da santificação, porque em esperança fomos salvos.
Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Vocês entenderam? A gente tem a nossa glorificação pela fé, né? Em esperanças fomos salvos, não é certeza absoluta. Por isso, irmãos, que eu não acredito nessa história de predestinação. Os que acreditam, né, na predestinação, eles têm vários argumentos na Bíblia, mas não são versículos soltos, irmãos, que vão determinar isso, né? Eu acredito no ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Em 1 João 3,6, irmãos, daí não precisa de abrir não, pastor, fala que quem peca é do diabo, quem comete pecado é do diabo, né? Esse versículo também eu mencionei a semana passada, que a gente tem o 1 João 2,1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, irmãos, isto, logicamente, não nos autoriza a pecar deliberadamente. Mas, também, isso aqui nos garante que, caso aconteça algum deslize, alguma coisa, sem a gente querer, Senhor, me perdoa por isso. Temos um advogado, né? Então, em Romanos 8,6 fala, né, que a inclinação da carne é para a morte e a inclinação do espírito é vida e paz, né? Então, se a carne é inimizade contra Deus, a gente tem que sujeitar essa carne, né? Sujeitar, e a gente precisa de lançar mão das ferramentas que Deus nos dá, né? Porque a gente não pode fazer isso na vontade do nosso braço, né, irmãos? Que também a gente sabe que nós fomos criados por seres que não são totalmente iguais ao Pai. Nós fomos criados por seres espirituais, mas que não estão em consonância total com a vontade do Pai, né? Por isso que eu queria que o pastor abrisse em Romanos 7:22. Romanos 7:22, que eu acho interessante a gente só dar uma visitada aqui nesse versículo, que fala dessas duas leis que está dentro de nós, né? Acho que ele não está conseguindo compartilhar. Bom, Romanos 7:22 eu vou ler para vocês. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Nós temos, irmãos, prazer. Tanto assim que a gente está aqui, né? 23. Mas vejo em meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado, né? Então, irmãos, Paulo, quando disse isso, eu acredito, eu não sei, eu acho que ele devia estar com passando por uma situação difícil, né? Mas, deixa eu ver, parou de compartilhar a tela, tá? Mas isso que eu li está em Romanos 7, tá? De 22 a 25, que é uma coisa, irmãos, que eu acho que acaba sendo um alento, né? Você pensa, poxa, eu amo tanto a Jesus, por que às vezes é um pensamento impuro, às vezes, né? Na minha cabeça, né? Então, irmãos, daí o que a gente depreende? Que nós temos e podemos subjugar a velha criatura, né?
logicamente, ela não é automaticamente subjugada na conversão, mas Deus nos dá ferramentas para que a gente possa impor a essa natureza dada por Elohim, né, para a gente poder ser conduzidos a um novo patamar espiritual, né? Então, Efésios 4:22, acho que o pastor não está mais conseguindo compartilhar, mas a gente vai lendo aqui. Efésios 4:22 fala assim, que quanto ao trato passado, conseguiu agora, Efésios 4:22, pastor, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, raciocínio, culto racional, espírito da vossa mente, irmão, é entendimento, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, irmãos, essa nova natureza, ela é criada por Deus, né? Essa nova natureza está no nosso entendimento. Então, com isso, irmãos, nós temos que nos despojar do velho homem, esses pensamentos, essas ações que não agradam a Deus, eles têm que ser removidos, né? Porque antes a carne governava, certo? Só que com essa nova natureza, a gente vai ter que ter um domínio próprio, a gente vai ter que reduzir o nosso corpo a uma como se fosse uma escravidão à santidade, né? Não é autoflagelação, mas é uma transformação, né? Quando Paulo, irmãos, eu queria até que o pastor abrisse 1 Coríntios 9:24, que também é aquele mesmo paralelismo da grávida, né? De ter que ter uma transformação para morrer a natureza terrena ou para ter um esforço para alcançar o alvo. Então, 1 Coríntios 9:24 fala assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Todo aquele que luta de tudo se abstém. A gente tem que se abster de algumas coisas, né? Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, e nós, porém, uma incorruptível, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo o ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma forma, a ficar reprovado. É sério isso que Paulo está dizendo, né, irmãos, aos coríntios, né? Porque em Colossenses 3:5 fala assim, mortificai os vossos membros, né? A prostituição, a impureza, a gente tem que aprender a mortificar, irmãos. Então, como eu disse na semana passada também, é super importante, irmãos, a gente nos encher de Jesus, nos encher de Deus, nos encher de Evangelho, nos encher de Bíblia, nos encher de conhecimento cristão, né? Então, a gente tem que ter um tempo para Deus, um tempo devocional, para oração, para adoração, para a leitura da Bíblia, sozinha ou, melhor ainda, compartilhando no lar, né? Tem que ter um tempo de domínio sobre a carne, né? Às vezes uns jejum de televisão, outros jejum de internet, outros jejum de doce. Tem que, de alguma maneira, mostrar para a carne que ela não pode ser agradada o tempo todo, né? Louvar a Deus, né? A Bíblia fala, né, que Deus habita no meio dos louvores. Então, irmãos, se a gente não fizer esses exercícios, a carne, ela não para por si mesma, né? A gente tem que usar os recursos que Deus nos dá para domar o velho homem,
né? Porque, como eu disse no começo, a carne não quer orar, a carne não quer ler a Bíblia, a carne não quer ir na igreja, a carne não quer vigiar, a carne não quer parar de pecar, né? Mas a oração do Pai Nosso diz, né? Não nos deixe cair em tentação, né? Mesmo a oração do Pai Nosso, irmãos, fala isso, né? Não nos deixe cair em tentação, né? Porque Deus sabe que se a gente não vigiar, a coisa degringola, né? Como dizem. Então, irmãos, a gente tem que ter o governo do Espírito Santo em nossas vidas, né? Por quê? Porque a santificação é uma coisa, como disse, é uma ação progressiva, né? Então, a gente tem que lançar mão desses recursos disponíveis para a gente poder subjugar, né? O velho homem, subjugar, deixar lá dominadinho, né? Em vara curta, como dizem. Só, irmãos, uma palavra final, falar sobre a glorificação. A glorificação será quando a gente deixar esse corpo de pecado, porque a Bíblia fala, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em Romanos 8:30, a gente vai ler só 3 versículos que falam sobre glorificação, porque, irmãos, a Bíblia fala que carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Se carne e sangue não herdam o reino de Deus e a gente vai entrar no reino de Deus, o nosso corpo tem que ser transformado e glorificado. E essa transformação do nosso corpo num corpo parecido com o corpo de Jesus, né? Que Jesus, após sua ressurreição, ele teve um corpo glorificado, tanto assim que os discípulos nem conheciam ele, era um corpo que atravessava a parede, né? Então, para a gente alcançar esse estágio, irmãos, a gente tem que morrer fisicamente, né? Ou na vinda de Jesus. Então, Romanos 8:30 fala assim, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. Então, sou chamada, conversão, sou justificada, e aos que justificou, a estes também glorificou. Agora, vamos pular para 1 Coríntios 15:51, pastor, que é 1 Coríntios 15 é um versículo, um capítulo muito lido em velórios, porque quando a pessoa morre, aí vai vai acontecer alguma coisa, certo? 1 Coríntios 15:51, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Essa transformação que vem depois da morte, que a gente não sabe que a pessoa morta não tem noção de tempo, irmãos, mas fala assim, ó, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, aqui de novo a palavra transformados, porque convém que isso que é corruptível, nossa carne, se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Porque o nosso corpo, irmãos, feito de carbono, de hidrogênio, de nitrogênio, de aminoácidos e proteína, isso tudo é corruptível, isso envelhece. Se alguém tiver algum dia uma oportunidade de ver uma necrópsia, irmãos, necrópsia, a gente vê que o nosso corpo é uma coisa tão frágil, sabe? Tão frágil, que não é possível que essa coisa frágil e corruptível vai herdar o reino de Deus. Por isso que a Bíblia fala que carne e sangue não vão entrar lá. O que vai entrar lá vai ser um corpo glorificado. Por isso que é que fala no 52 que nós seremos transformados, porque convém que isso é corruptível, se revista de incorruptibilidade, isso que é mortal, se revista de mortalidade. Porque isso aqui, irmãos, nosso corpo, nossa carne, nossos ossos, nossos nervos e músculos, vão se definhar, vão morrer, isso aqui fica doente, isso aqui apodrece.
54, 1 Coríntios 15, 54. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Essa vitória de Cristo, né? Então, o que a gente vê, irmão, só o último versículo, Filipenses 3:20, que haverá uma transformação, e essa é a glorificação, essa é a santificação final do cristão, né? Que é a glorificação. Filipenses 3:20 fala assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porque aqui, irmãos, a gente está com o Espírito Santo está no lugar do Pai, está no lugar de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está lá no céu com o Pai. A gente fala com Jesus, a gente fala com o Pai, mas é tudo através do Espírito Santo. E Jesus foi, então assim, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a voz. Né? Então, é o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo do Pai, que está aqui conosco. Verso 21, que transformará, né, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, irmãos, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, irmãos, o nosso corpo abatido, e quanto mais idade a gente tem, mais a gente sente esse peso, será transformado, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder. É pelo poder de Deus. A gente sabe como é que vai ser isso. Se vai ser transformação de célula, transformação de DNA. Irmãos, eu não quero nem saber isso. Eu quero estar com Jesus. É só que ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, irmãos, essa foi a palavra que eu quis trazer para vocês, que foi uma palavra que me ensinou muito sobre santificação, que vem desde lá da conversão, a santificação inicial, a santificação da vida cristã, sujeitando a carne, com o poder de Deus, com as armas que Deus nos dá, nos enchendo com o Espírito Santo, nos enchendo da palavra, para que a carne diminua e o espírito aumente. E, por fim, irmãos, a glorificação, para que naquele dia final a gente possa ter o nosso corpo glorificado, porque essa podridão que a gente vive, irmãos, esse corpo de carbono, de osso, de tudo, isso não vai herdar o reino de Deus, irmãos. Não vai herdar o reino de Deus. Bom, eu quero só fazer uma oração final, irmãos, para a gente dar continuidade. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela riqueza, Senhor, pela riqueza dos teus ensinamentos, dos teus mandamentos, Pai. Senhor, ministra em nossos corações, Senhor, para que possamos fazer disso uma realidade em nossas vidas, Senhor. Eu oro ao Pai, em nome de Jesus. Amém.